pessoal, hoje em Fundamentos da Eletricidade nós teremos mais um teorema, né, que é o Teorema de Norton. A aula passada nós tivemos o Teorema de Thevenin e hoje, dando continuidade à análise de circuitos, utilizaremos aí o nosso Teorema de Norton. Então tem a parte de teoria e tem aquela parte de exercícios também. Vamos fazer exercícios passo a passo, todos juntos e sincronizados aí. Então, antes de falar do teorema em si, né, nós temos um item que se chama transformação de fontes. Então, esse tipo de fonte aqui, ó, é a fonte que vocês aprenderam na aula passada, que é o nosso modelo de Thevenin. Então, o modelo de Thevenin, ele usa uma fonte de tensão, insere com uma resistência. Essa fonte de tensão e essa resistência substitui um circuito linear, né? Essa aqui é a teoria, né, do teorema de Thevenin. É substituir um circuito com uma determinada fonte, que é tensão, um resistor que a gente chamou de resistor de Thevenin. Então, esse bloquinho aqui, né, esse geradorzinho de Thevenin, né, ele vai subir um determinado circuito. E hoje nós vamos estudar esse lado de cá, ó, que é o nosso gerador de Norton, né? Então, o Norton, ele trabalha com o conceito de fonte de corrente. Essa bolinha que gera corrente. Ah, mas como é que eu gero? Também, pessoal. Então, para gerar corrente, precisa... Professor, seu áudio está cortando. Elétrica. Vamos ver se daqui a pouco deve melhorar. Então, para gerar corrente, nós precisamos ter... Agora, o teorema de Norton, ele nos traz aqui um modelo de um gerador de corrente em paralelo. Então, o procedimento é parecido com o de Thevenin. Tem algumas diferenças. Mas essa transformação de fontes, com essas duas formulinhas aqui embaixo, nos permite trabalhar tanto com fonte de tensão quanto com fonte de corrente. Então, o lado de cá é fonte de corrente, o lado direito, o lado esquerdo é fonte de tensão. Então, eu posso transformar. Daí vem o nome transformação de fontes. Então, eu posso uma fonte de tensão e transformar em fonte de corrente. De que maneira? Usando essas fórmulas aqui. Então, essa tensão Vs, pela nossa formulinha aqui, é igual ao IS, que é a corrente desse gerador de corrente, vezes o valor do resistor. Ou, essa corrente IS é o valor da tensão Vs, que eu tenho aqui no nosso gerador de tensão, dividido pela resistência R. Um detalhe, o R do gerador de tensão é o mesmo valor do R do gerador de corrente. Então, se esse modelo aqui já é o teorema de Norton, que eu estou passando para vocês, significa que o resistor, o método de achar o resistor de Norton é igual ao método que a gente trabalhou a aula passada para achar o resistor de Thevenin. Então, o método vai ser o mesmo. O que muda é para achar a corrente de Norton. Essa muda um pouquinho. Então, falando um pouquinho do Norton, ó, em 1926, após cerca de 43 anos que o Thevenin publicou o teorema dele. Então, o Norton, após 43 anos que o Thevenin publicou o teorema de Thevenin, o Norton, ele publicou o teorema de Norton. Então, é engenheiro norte-americana dos laboratórios Bell. Então, ele propôs um método de análise semelhante ao Thevenin. Só que ele chamou, claro, o que afirma o nosso teorema de Norton?
afirma que um circuito linear de 2 terminais pode ser substituído por um circuito equivalente, formado por uma fonte de corrente IN em paralelo com um resistor, lembrando que o N vai ser de Norton, em que IN é a corrente de curto-circuito através dos terminais e RN é a resistência de entrada ou equivalente nos terminais, quando as fontes independentes forem desligadas. Bom, ler o texto é diferente do que a gente visualizar um circuito, né, explicar pelo circuito, né? Então, vamos entender esse teorema aqui, tá? Então, vamos entender esse nosso teorema praticando, porque às vezes lendo fica chato, difícil da gente entender. Então, olha só, eu tenho um circuito linear. O que é um circuito linear? É aquele circuito com resistores, com várias associações de bipolos, que são os nossos resistores, as nossas fontes, né? E todo esse circuito que está aqui dentro, eu posso substituir ele pelo circuito equivalente de Norton. Então, o circuito equivalente de Norton sempre será um gerador, que é o nosso IE, em paralelo com um resistor, que é o resistor de Norton. O método de calcular esse resistor é igual ao de Thevenin. Então, o circuito equivalente de Norton é constituído de uma fonte de corrente, em paralelo com uma resistência que a gente vai chamar RN, resistência de Norton. Então, o teorema de Norton, eu vou substituir todo um circuito linear por apenas uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. E nesses dois terminaizinhos A e B, eu vou ligar a carga de interesse que eu quero fazer o estudo de corrente, tensão e potência. Né? Então, a carga que eu vou colocar de interesse aqui para fazer análise, que características elétricas eu vou querer medir dessa carga? Tensão elétrica nessa carga, corrente elétrica nessa carga e potência elétrica nessa carga. Quando eu falo carga, vai ser o nosso resistor. Então, o nosso RN, que é o resistor de Norton, eu vou calcular ele da mesma maneira que o resistor de Thevenin. Ah, mas precisa relembrar a aula passada? Não, que a gente vai fazer novamente esse processo aqui. Tá? Então, esse processo de calcular o resistor de Norton é igual ao de Thevenin, mas nós faremos passo a passo ele novamente. Por meio da transformação de fontes, podemos também concluir que as resistências de Thevenin e Norton são iguais. Eu já falei isso naquele primeiro slide, né? Aquele slide de transformação de fontes, que é o primeiro slide. Eu falei que os resistores de Norton e Thevenin terão o mesmo valor. Se vocês pegarem aqueles circuitos da aula passada, o cálculo do resistor de Thevenin vai ter o mesmo valor no resistor de Norton. Inclusive, aqueles circuitos da aula passada, eles podem ser utilizados no método de Norton também. Eles não são exclusivos do Thevenin. Então, eu vou poder usar eles também no método de Norton. E, claro, tem que dar o mesmo valor de corrente e tensão no meu bipolo de interesse. Para determinar a corrente IN de Norton, basta determinar a corrente de curto-circuito que flui entre os terminais A e B. Opa, então eu vou ter que colocar um curto-circuito entre os terminais A e B. É isso aí. E esse curto-circuito vai passar uma corrente nesse fio, e aí essa corrente é o nosso Thevenin, é a nossa corrente de Thevenin. E como é que eu posso criar uma relação, né, de equações da corrente de Thevenin, né? Então, o cálculo da corrente de Thevenin, eu uso aqui essa formulinha aqui, pessoal, é a formulinha da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm. Corrente é tensão por resistência. Então, a corrente de Norton é Norton pela resistência de Norton, que é igual a tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin, porque os resultados têm que ser os mesmos. Só que a tensão de Norton nós não calculamos, né? Nesse nosso método, nós calculamos
a corrente de Norton. Pela corrente, sim, que aí a gente acha valores de Norton. Tenho a corrente de Norton multiplicando esses dois valores. Então, isso é basicamente a transformação de fontes, que é aquela relação slide também. Por essa Professor, seu áudio está cortando. a transformação de fontes. Está picotando o áudio. Chamada de transformação Thevenin-Norton. Então, vamos começar com um exemplo. Exemplo de aplicação. Então, agora, tudo isso que eu falei, que é só teoria, né? Vamos analisar em um exemplo com um determinado circuito. Né? Então, nós temos aqui, falando um pouquinho do teorema de Norton, agora focado em um exemplo de aplicação. Então, a ideia é substituir esse circuito que tem uma fonte de 6 volts, um resistor de 2 ohms, um outro resistor de 3 ohms, um resistor de 10 ohms. Então, a ideia é substituir tudo isso aqui por um geradorzinho de corrente, que a gente vai chamar de N, que é o nosso gerador de corrente de Norton, em paralelo com um resistorzinho N, que é o nosso resistor de Norton. Passo a passo, qual é o roteiro para a gente trabalhar com o teorema de Norton? Primeiro, remova ou desconecte a parte do circuito em que o equivalente de Norton estará conectado. Item B, segunda etapa, calcule a corrente que passaria no circuito no caso de um curto-circuito nos terminais de Norton. A corrente encontrada será a corrente de Norton. Então, o item A é remover de interesse. O item B é fazer um curto-circuito. O item C, ainda com o circuito desconectado, desative todas as fontes presentes no circuito e calcule a resistência equivalente vista dos terminais de Norton, que vai se chamar de RN. O método é o mesmo que foi utilizado em Thevenin. Então, vamos fazer esse passo a passo agora em um circuito. Então, nós temos aqui um circuito com uma fonte de 9 volts. E esse circuito alimenta 3 resistores. Nesse exemplo, nós vamos criar o gerador equivalente de Norton entre os pontos A e B. Então, entre os pontos A e B, vamos colocar aqui, fazer o cálculo do gerador de Norton. Primeira etapa, desconecte o circuito dos terminais A e B. É o que foi feito aqui. Desconectamos o circuito nos terminais A e B, ou seja, tiramos o nosso resistor, que futuramente eu vou utilizá-lo para determinar correntes, tensões e potências nele. E ligamos no lugar dele, olha só, esse fio aqui, esse fio que é o nosso curto-circuito. Então, esse fio é o curto-circuito. E aí, depois, nós precisamos calcular a corrente que passa por esse circuito. Quando a gente coloca um fio, que nem esse aqui, entre o A e o B, em paralelo com um resistor, não vai passar mais corrente pelo resistor. Se não vai mais passar corrente pelo resistor, eu tiro esse resistor aqui do meu circuito. Né? Então, quando nós colocamos esse curto-circuito aqui, em paralelo com um resistor, a corrente elétrica ela vai fluir todo pelo fio. Porque a corrente elétrica ela vai pelo caminho de menor resistência. E o que é o caminho de menor resistência aí? É o fio. O fio ele tem
uma resistência muito baixa em relação a um resistor. Então, a corrente vai passar toda pelo fio. E aí, o nosso circuito fica desse jeito que está aqui, ó. Né? Então, nós ficamos com esse circuito aqui. E esse circuito, vocês calculam a corrente dele pela lei de Ohm. Olha lá, é a lei de Ohm que é usada para calcular a corrente nesse circuito. Que é tensão dividido pela resistência. Esse E aqui é a tensão. Pode ser U, pode ser V. Então, eu tenho uma tensão de 9 volts e uma resistência nesse circuito de 3 ohms. Então, olha só. Corrente de Norton, 3 amperes. Calculado já o IN. Depois do cálculo do IN, nós precisamos calcular a resistência de Norton, o RN, para completar o nosso circuito equivalente de Norton. Como é que a gente calcula a resistência de Norton? Utilizamos o mesmo procedimento da aula passada, que foi Thevenin. Como é esse procedimento? Nós curto-circuitamos os geradores de tensão, que no caso é o E. Aqui estava um E, ó. Nós tiramos o E e colocamos um fio, tiramos ele fora. E aí nós, entre os terminais A e B, nós olhamos o valor da resistência, né? Então tem uma resistência aqui entre os terminais A e B. Olhando esse circuito, nós temos o R2 em paralelo com o R3. Ah, mas o R3 está aqui em cima. Mas olha só, ele faz parte dessa ligação. Então eu posso pegar esse R1 e colocar ele aqui, ó. Mudar ele de posição. Aí talvez fica mais fácil a visualização de vocês quanto a essas duas resistências em paralelo. E duas resistências em paralelo, qual é o cálculo do resistor equivalente? É o R1 vezes o R2, dividido pelo R1 mais o R2, ou seja, o produto pela soma. O produto pela soma me dá como resultado o resistor de Norton. Para esse exemplo, claro que são esses dois em paralelo. Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes o 6, que dá 18, 3 mais o 6, que dá 9, 18 dividido por 9, achamos o resistor de Norton, que vale 2. Então, agora é só montar o nosso gerador. Olha só como é que fica o nosso circuito equivalente de Norton. Uma fonte de tensão IN de 3 amperes e um resistor RN de 2 amperes. Então, nós calculamos tanto o IN quanto o RN. Então, nós substituímos aquele circuito, que é esse que está aqui em cima, ó, que eu deixei ele aqui, para lembrar dele. Esse circuito ele está sendo substituído por esse aqui, entre os pontos A e B, né? Não pode considerar aqui o ponto A e B, tem que tirar esse resistor aqui fora. Agora, se eu pegar esse resistor RL e ligar ele aqui, eu determino os valores de corrente, que vai ser o I, desse resistor, que passa por ele, determino a tensão, que também vai estar aqui no nosso resistor, e determino também a potência. Né? Então, aí com esse nosso gerador, sabendo, claro, o valor do IN e do RN, nós determinamos nos bipolos de interesse, que eu ligar entre o A e o B, eu consigo determinar essas grandezas elétricas aqui, que é o objetivo de estudo do Teorema de Norton. É esse o objetivo de estudo do Teorema de Norton. Vídeos. Então, tem alguns vídeos aqui que vão ajudá-los aí ao entendimento das aulas. Temos o vídeo aqui da aula passada, que é da segunda lei de Kirchhoff. Esse aqui é da aula retrasada, né? Da aula passada é esse aqui, ó, Teorema de Thevenin. Então, esse aqui é o Teorema de Thevenin. Quem não assistiu a aula passada, pode assistir, está lá nesse site.
Temos um outro vídeo aqui, ó, que trata também dos teoremas de Thevenin, Norton e mais um teorema que se chama superposição. E esse vídeo aqui também é do Centro Paula Souza. Então é um professor do Centro Paula Souza que ele montou esse vídeo aqui sobre o assunto também da nossa aula de hoje, que é o Norton. Só que tem mais assuntos, Thevenin e superposição. E tem um outro vídeo aqui que é um laboratório. Então ele faz lá, o professor também lá da ETEC São Paulo, ele faz experimentos e mede tensões, mede correntes, usando também teoremas de Thevenin, Norton e superposição. Então vamos falar um pouquinho do exercício número 1 aí. Então nós temos um circuito que é o mesmo da aula passada que nós usamos o método de Thevenin. Então vamos calcular através do gerador de Norton, que é o nosso assunto de hoje, o valor da corrente I3 e da tensão V3, que são a tensão e a corrente do bipolo R3, que é um resistor de 47 ohms. Então nós vamos tirar esse resistor aqui para calcular o gerador de Norton, né, o circuito equivalente de Norton, com o cálculo do circuito equivalente de Norton, nós colocamos esse resistor de novo no circuito e calculamos a tensão V3 e a corrente I3. Então, a primeira etapa para resolver esse problema é calcular aqui o resistor de Norton. Então, não existe a ordem correta, eu posso calcular o resistor de Norton, depois a corrente de Norton, ou vice-versa, né? Então, não tem uma regra, ó, precisa ser primeiro o resistor e depois a corrente. Não, ou um ou outro. Então, para o cálculo do resistor de Norton, que é essa primeira etapa aqui, nós temos que retirar o resistor de interesse, que é o R3 aí, o nosso bipolo de interesse, e calcular a resistência que está sendo vista entre os pontos que estavam ligados àquele resistor de interesse, que é o A e B. Outro detalhe que nós precisamos fazer é tirar as fontes de tensões. Então, nas fontes de tensões, nós curto-circuitamos. Por isso que aqui o E1, ele saiu e tem um curto-circuito. O E2 também saiu, tem um curto-circuito. Então, nós ficamos com um circuito com duas resistências em paralelo. Ó, o R1 está em paralelo com o R2. E o cálculo de em paralelo, vocês já aprenderam. Quando nós temos duas resistências em paralelo, nós usamos o método do produto dessas duas resistências, dividido pela soma dessas duas resistências. Então, nesse nosso caso, nós teremos aqui o valor do R1, que é 100, vezes o 150, dividido pela soma, que é 100 mais 150. Então, o resistor de Norton, né, para esse circuito aí, nós temos como resultado de 60 ohms. Então, vamos deixar guardado esse valor e partir para o próximo cálculo, que é da corrente de Norton. Então, a próxima etapa é calcular a corrente de Norton. Aí, com a corrente, com a resistência de Norton, nós montamos aquele circuito equivalente de Norton. Então, para calcularmos a corrente de Norton, nós também tiramos a carga, que no caso aqui é o R3, e vamos curto-circuitar os pontos A e B. Vamos ligar um fio aí para curto-circuitar, olha aí, ó. Então, esse fio aqui, ó, ele curto-circuitou, né, os pontos A e B. E aí, agora é o seguinte, ó, colocamos um curto aqui. Não sei se vocês lembram, lá naquele exemplo, para demonstrar o procedimento aí do teorema de Norton, nós tínhamos um resistor apenas, que nós colocamos ele em curto. Aí eu falei, pessoal, quando nós temos um resistor e a gente coloca um curto em paralelo com esse resistor, a corrente ela passa todo pelo fio. Agora não, pessoal, agora nós não podemos usar aquela regra, por quê? Porque nós temos uma fonte de tensão. Então, mesmo com esse curto entre o A e o B, nós teremos corrente aqui, nesse ramo. Então, tem até uma
uma observaçãozinha aqui, ó. Neste caso, entre os pontos A e B, não podemos eliminar o ramo da fonte E2 com o R2, porque passa uma corrente I, ó, aqui, nesse ramo. Então, nesse ramo, nós temos uma corrente I. Desta forma, precisamos aplicar as leis de Kirchhoff para encontrar a corrente de Norton. Então, nesse caso, agora, pessoal, nós temos a corrente I passando nesse ramo, que eu falei que agora a gente não pode eliminar ele. Nós temos uma corrente I1, que faz parte desse outro ramo. E nós temos a corrente de Norton, né, que é onde foi feito o curto-circuito. Então, nós temos um circuito com 2 malhas e 3 correntes. Então, nós temos que aplicar as leis de Kirchhoff para identificar aqui essas correntes. Então, a gente vai ter que calcular essas correntes, I1 e AI. Com o I1 e o I, nós temos a corrente N, que é o que interessa para o gerador, para o circuito equivalente de Norton. Então, nós temos aqui o mesmo circuito, só que eu aumentei aqui o tamanho, ó, para ficar bem próximo aí do que vocês aprenderam aí da lei de Kirchhoff, de formato de circuito. Nós colocamos a nomenclatura das malhas, então malha alfa e malha beta. Damos um sentido de leitura para essas malhas, que lembra que eu sempre falei para vocês que a gente dá sentido horário. Colocamos as correntes. Então, nós temos a I que está subindo aqui, ó, nesse ramo central. Essa corrente I está se dividindo na I1 e na IN. E a IN é a corrente de interesse nosso. Então, nós temos que achar a corrente IN, que é a corrente de Norton. Então, aplicando-se as leis de Kirchhoff, nós teremos na malha alfa, olha aqui, o sentido das tensões já foi dado, tá? No exercício. Então, essa setinha que está curva, ela já foi dada. Então, na malha alfa, se a gente começar aqui como nosso ponto de partida, né? Então, nós temos o menos V1. Depois, o mais E2. Depois, o menos V2. Depois, o menos E1 e voltamos para o ponto de partida igual a 0. Então, nós teremos essa equaçãozinha aqui da malha alfa, ó. Menos V1, mais E2, menos V2, menos E1, igual a 0. Substituindo o valor do V1. Quanto é que vale V1? V1 é a tensão em cima do resistor 1. Pela lei de Ohm, vocês sabem que tensão é a resistência vezes a corrente. Que resistência? A resistência de 100. Que corrente? A corrente que passa por esse resistor, que é o I1. Então, eu estou chamando de I1 aqui, a corrente que passa nesse ramo todo aqui, né? Que está passando, inclusive, pelo resistor R1. Então, nós temos aqui menos 100 vezes o I1. O E2, nós já temos o valor dele. O E2 já é uma tensão, né? Então, o valor é 15. Aí, nós temos o V2. O que é o V2? É o valor da resistência 2, que é 150, vezes a corrente que passa aqui nesse V2. Que corrente que passa no V2? Ó, é a corrente I. É a corrente I que passa aqui pelo V2. Então, por isso que fica menos 150I. E temos a última tensão, que é o E1, né? Que é menos E1. Então, é menos 10, tudo isso igual a 0. Então, nós chegamos nessa equação aqui, ó. Essa equação, ela ainda não tem solução. Por quê? Nós temos duas incógnitas. Tem uma que é a I1 e uma que é a I. Então, paramos por aqui e vamos montar a malha beta agora. Então, na equação da malha beta, nós teremos aqui duas quedas de tensões apenas, ó, porque nós temos um curto-circuito aqui e temos a tensão V2 e temos a E2. Né? Então, na malha beta, nós temos mais E2 menos V2 igual a 0. Ou a gente poderia fazer o inverso, menos E2 e mais V2. Teríamos o mesmo resultado, invertendo o sinal dos dois. Né? Teríamos que inverter o sinal dos dois.
Substituindo o valor do V2, que é o valor do R2, que é 150, vezes a corrente que passa por ele, que é o I. Agora nós temos uma equação apenas com uma incógnita, então vai dar para a gente achar o I agora. Então, na malha beta, nós achamos o I, que vale 15 dividido por 150. Então, o valor do I vale 0,1. Agora, com esse valor do I, se a gente substituir ele aqui, ó, nesse outro I, aí nós teremos o resultado, né? E o valor desse I na equação da malha alfa, aí nós achamos o I1, né? Que é essa etapa que a gente vai fazer agora. Então, olha só, substituindo I na equação da malha alfa, teremos. Então, olha só, a equação da malha alfa é menos 100 vezes o I1, menos 150 vezes o I. Então, no lugar do I, já foi colocado aqui, ó, o valor que nós calculamos aqui, que é 0,1, igual a menos 5. Então, o I1 é igual a menos 0,1. Então, nós achamos o valor do I e do I1. O que significa esse menos 0,1? Esse menos 0,1 significa que esse sentido de corrente que foi adotado, né, que seria um sentido anti-horário, ele não é nesse sentido. É no sentido inverso. Então, a corrente nesse ramo aqui, ela tem esse sentido aqui, ó. Tem o sentido horário, né? Então, ela faz esse percurso aqui, a corrente I. Ah, mas eu preciso mudar isso? Não. É só considerar o sinal de negativo dessa corrente aqui. Não precisa inverter nada, não precisa refazer cálculo nenhum. O único detalhe é que esse valor de corrente negativo está dizendo que o valor que o sentido da corrente que foi chutado aqui no circuito para a esquerda, não é para a esquerda, é para a direita. Única coisa. Agora, com as duas correntes I e I1, pela lei dos nós, se a gente aplicar a lei dos nós no nó Y, então chamei de nó Y aqui, ó, nós conseguimos achar o IN. Então, agora aplicando, ó, a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, no nó Y, nós teremos que I é a corrente que entra, é igual à soma das que saem, que é I1 e o IN. Então, temos essa equaçãozinha aqui, ó. Então, o I é igual a I1 mais IN. Isolando o IN aí, nós temos que o IN é igual a I menos I1. O valor do I nós temos, que é 0,1. O valor do I1 nós temos, que é menos 0,1. Então, nós teremos como resultado IN igual a 0,2 amperes. Então, agora calculamos o IN, que é o que a gente precisa pro circuito equivalente do Norton, e mais o RN, que já foi calculado aí também. Com isso, nós montamos o circuito equivalente do Norton, que é esse aqui, ó, né? Então, chegamos no circuito equivalente do Norton. Só que o exercício não terminou, né? Por que não terminou? Porque, olha só, o exercício ele está pedindo a tensão V3 e a corrente I3 no resistor R3, que ele não está aqui, ó. Mas se eu colocar agora o resistor R3 aqui e calcular a tensão e a corrente nele com esse gerador, nós temos que obter os mesmos resultados do circuito da aula passada, que foi o exercício número 1 da aula passada. Então, para calcular agora o V3 e o I3, nós usamos o gerador, o circuito equivalente do Norton, que é o gerador de corrente, e vamos ligar aqui de volta o nosso resistor, que é o bipolo de interesse, que é o nosso R3. Ligando o R3 nos terminais A e B, conhecendo o valor do IN e do RN, pela lei de Ohm, nós conseguimos calcular a tensão V3 e a corrente I3. Então, pela primeira lei de Ohm,
nós temos 3 formulinhas aí, ó, que vocês têm anotado aí no caderno de vocês. Então, a primeira fórmula é da corrente, que a corrente é tensão dividido pela resistência, V dividido por R, ou pode ser U dividido por R, ou pode ser o E também dividido pelo R. E a tensão é igual à resistência vezes também pela lei de Ohm. E pela lei de Ohm, nós chegamos também no cálculo da potência, né? Potência é tensão vezes a corrente. Então, nós podemos, depois, com o cálculo da corrente e da tensão, nesse resistor R3, calcular também a potência dele. Então, o primeiro cálculo vai ser da corrente I3. Como é que a gente calcula a corrente I3? Eu pego o valor do resistor de Norton e multiplico pela corrente de Norton. Essa multiplicação R vezes o I, ela me dá a tensão que está sendo aplicada no meu circuito. Essa formulinha, ela vem lá da transformação de tensão em corrente, né? Então, naquele primeiro slide lá que nós temos aquelas formulinhas de transformação de gerador de tensão em gerador de corrente, essa formulinha aqui vem de lá, porque se eu pegar o valor desse IN e multiplicar pelo RN, eu tenho a minha tensão de Thevenin. Mas hoje a gente não está falando de Thevenin, mas eu teria a minha tensão de Thevenin nesse circuito. E eu divido pelos resistores envolvidos aqui nesse circuito, que é o RN, que é o resistor de Norton, com o resistor do bipolo de interesse, que é o R3. Né? Então, por isso que essa formulinha ela sempre vai ser utilizada quando eu estiver utilizando gerador de corrente, através do método do teorema de Norton. Então, nós temos que o RN vale 60 vezes o IN, que vale 0,2, e divido pela soma desses dois resistores, 60 mais 47. Isso significa que o nosso I3 ele vai ter um valor de 112,15 miliamperes. E o valor do V3? O V3, agora, como a gente sabe a corrente, é pegar a lei de Ohm, que está aqui em cima, né, que é R vezes I. Então, que R? O R3, que I? O I3. Então, é só multiplicar o valor do R3, que é 47, vezes o valor do I3, que foi calculado aqui, ó, que é 112,15 miliamperes. Tirando o mili, eu coloco a vírgula 1, 2, 3 casas aqui à minha esquerda. Por isso que fica 47 vezes 0,11215. E o valor do V3, então, nós teremos como resultado 5,27. Então, nesse exercício, não foi pedido a potência, mas para calcular a potência desse resistor, eu teria que pegar o valor do I3 e multiplicar pelo V3, que é essa formulinha aqui da potência, mas não foi pedido nesse exercício. No próximo, sim. O próximo vai ter o valor da potência para calcular. Pessoal, tem aí alguma dúvida? Olha, aqui eu tenho o exercício da aula passada pelo método de Thevenin. Olha só pelo método de Thevenin os valores que nós chegamos. São os mesmos valores que foram achados agora pelo método de Norton. Então, o exercício número 1 da aula passada, ele também pedia para calcular o valor do V3 e do I3 com o nosso gerador de Thevenin, né, que é o circuito equivalente aqui do Thevenin, que pelo cálculo que foi feito na aula passada, o E de Thevenin deu 12 e o R de Thevenin deu 60. Então, temos esse gerador equivalente de Thevenin, colocamos o bipolo de interesse e obtivemos o valor do I3, 112,15 miliamperes, e o do V3, 5,27. Então, tivemos os mesmos resultados comparando com o exercício da aula passada. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade de tirar as dúvidas.
Tá funcionando agora a internet? Então, vamos ao exercício número 2. Então, o exercício número 2, aí sim, ó, nós vamos calcular a tensão, a corrente e a potência no resistor RL, utilizando o teorema de Norton. Tá? Então, nós vamos calcular nesse resistor aqui a tensão, a corrente e a potência. Só que antes disso, nós temos que, ó, achar o circuito equivalente de Norton, que é aquele nosso geradorzinho de corrente com um resistorzinho em paralelo que vai substituir todo esse circuito aqui, ó. Então, vamos lá resolver esse também? Primeiro, calculando IN. Como é que a gente calcula o IN? Eliminamos a carga RL e curto-circuitamos os pontos A e B. Então, é isso aí que a gente faz. Tira o RL do circuito e liga um fio entre o A e o B. Agora sim, pessoal, olha só. Agora nós temos dois resistores em paralelo, só que, ó, foi colocado esse fio aqui. Então, segue aquela regra que eu falei para vocês. A corrente vai para o lado que dá menos trabalho para a corrente, que é o lado onde a resistência é menor. A resistência de um fio, ela tende a zero. Então, é uma resistência muito baixa. Então, a corrente, ela vai toda aqui para o IN. E o R3 e o R2? Não vai passar a corrente aqui. Não vai passar. Então, a gente vai poder tirar fora o R2 e o R3. Né? Então, olha lá, com o curto-circuito nos pontos A e B, não temos corrente circulando nos resistores R2 e R3. Desta forma, podemos eliminá-los e calcular, utilizando a primeira lei de Ohm, a corrente N. Então, ó, tiramos os resistores R2 e R3 e calculamos o IN. Ó. Como é que calcula o IN? Pego o valor da tensão e divido pela resistência. Tensão E dividido pelo R1. 20 dividido por 2, ó, deu 10 amperes. Ó. Achamos rapidamente aí o valor do IN. Próxima etapa, achar o resistor de Norton. Como é que a gente faz para calcular aí o resistor de Norton? Eliminamos a carga RL e curto-circuitamos a fonte de tensão E. Esse exercício só tem uma fonte de tensão E, ó. Então, nós tiramos novamente, ó, a carga do circuito, colocamos aqui os pontinhos A e B, tiramos a nossa fonte de tensão E, curto-circuitamos a fonte de tensão E, e agora temos que olhar aqui para os pontos A e B e achar o resistor equivalente. Então, vocês já estão vendo que o R2 está em paralelo com o R3, ó. Esses dois estão em paralelo. Então, olha só, o R2 em paralelo com o R3, como é que a gente calcula? Como são dois resistores, é a regrinha do produto pela soma. Né? Então, com o curto-circuito da fonte de tensão E, o valor da resistência de Norton será a resistência vista pelos pontos A e B. Só uma observaçãozinha, que eu curto-circuito aqui a nossa fonte de tensão e olho a resistência que eu vou ter entre os pontos A e B, que são os pontos que nós tiramos o bipolo de interesse. Então, agora, o valor do R2 em paralelo com o R3, nós substituímos por um único resistor, que eu estou chamando aqui de R equivalente. E o valor dele é 18 vezes o 9, dividido por 18 mais o 9, que dá 6. Né? Então, esse R equivalente aqui, ele vale 6 ohms. E agora? Agora nós temos nesse circuito esse resistor equivalente em paralelo com o resistor R1. É isso aí, está em paralelo, não está em série. Não está em série porque, ó, nós temos essa ligação aqui, né? Ó.
Ele está em paralelo. Se a gente pegar esse R1 e mudar ele de posição, pôr ele aqui, ó, fica talvez mais fácil de visualizar, mas eles estão em paralelo. Então, é só calcular agora o R1 em paralelo com o REQ, que é essa continha aqui, né? Ó, 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6. Então, chegamos aí no valor do RN, que é o resistor de Norton, de 6 ohms. Não, dá 1,5. Dá 1,5 esse valor aqui. É que aqui eu peguei um resultado anterior aqui, ó. Tirem esse valor aqui, então o RN deu 1,5. 2 vezes 6, 12, divide por 8. Fazendo a conta aí, dá 1,5. O valor do resistor de Norton. Então, achamos o circuito equivalente de Norton. Tá aqui, ó. 10 amperes e o RN 1,5 ohms. Agora, não terminou, né? Por quê? Falta a gente calcular a tensão, a corrente e a potência do resistor de interesse, que é o RL, né? É o RL que vale 9 ohms. Então, a gente vai ter que encaixar ele agora aqui, entre os pontos A e B, e usar aquelas formulinhas do exercício 1. São as mesmas fórmulas. Então, agora nós ligamos ao nosso bipolo de interesse, que é o RL de 9, naquele gerador que foi calculado no circuito equivalente de Norton. E pela lei de Ohm, nós vamos calcular aí o IL, o VL e a potência também, né, nesse resistor. Agora sim a gente vai usar essa terceira formulinha aqui, ó. Potência é igual a V vezes I. Então, a corrente IL, né, lembrando da formulinha anterior, é o RN vezes o IN. Ou seja, RN 1,5 e IN 10. Dividido pela soma do valor do RN, que é 1,5, mais o RL, que é 9. Então, 1,5 vezes 10, dividido por 1,5 mais 9, teremos uma corrente IL, que é essa corrente que está passando aqui pelo nosso resistor RL, que vale 1,428 amperes. E o VL? O VL, que é a tensão também no resistor RL, é resistência vezes corrente, também pela lei de Ohm. Que resistência? A resistência RL. Que corrente? A corrente IL que acabamos de calcular. Então fica 9 vezes 1,428. Então, nós temos uma tensão VL de 12,852 volts. E a potência? Agora, a potência nesse resistor RL de 9 ohms, eu pego o valor da tensão que acabamos de calcular e multiplico pelo valor da corrente que também calculamos. E aí nós temos a potência dissipada nesse resistor de 9 ohms, que é de 18,35 watts. Então, chegamos aí no resultado final do exercício número 2.